Você já se pegou questionando se está no caminho certo? Aquela sensação de que, por mais que se esforce, o que você busca parece distante, quase inatingível. Já pensou em desistir porque as coisas não acontecem tão rápido quanto gostaria? Eu quero te convidar a refletir sobre algo importante. Existe algo em cada um de nós que, quando cultivado da maneira certa, pode transformar até mesmo os maiores desafios em grandes vitórias. E se você se sentir tocado, compartilhe essa história com alguém que também precise aprender a esperar o momento certo para colher os frutos da vida. Fique comigo até o final e acompanhe a jornada de alguém que passou exatamente por isso. Eu te garanto, você não vai se arrepender. Em uma pequena aldeia rodeada por montanhas e rios tranquilos, havia um velho sábio que todos conheciam por sua calma e sabedoria. Seus cabelos brancos e longas barbas eram sinais de muitos anos vividos com reflexão, mas o que mais impressionava era sua capacidade de entender o ritmo da vida. Ele raramente falava, mas quando o fazia, suas palavras pareciam reverberar na alma de quem as ouvia. Certo dia, um jovem curioso chamado Lucas apareceu na aldeia. Ele estava cheio de pressa, ansioso por aprender tudo o que pudesse em um curto espaço de tempo. Queria ser grande, queria alcançar seus objetivos rapidamente, sem perder tempo. Seu maior desejo era se tornar rico e famoso, e ele acreditava que tudo o que precisava era de ação constante e imediata. Em um momento de passagem pela aldeia, Lucas ouviu falar do velho sábio. Ele soubera que esse homem, com seus anos de vida, guardava conhecimentos profundos que poderiam ajudá-lo a conquistar o que desejava. Então, decidiu procurá-lo. "Velho sábio, preciso de sua ajuda!" Lucas exclamou, encontrando o sábio sentado sob uma árvore imensa. "Quero aprender rapidamente e sei que você tem o poder de me mostrar o caminho. Quero ser grande e fazer tudo acontecer agora. Não posso esperar." O velho sábio levantou seus olhos serenos para o jovem e, com um sorriso tranquilo, disse: "Você está com pressa, jovem. Mas já percebeu que, muitas vezes, o mais rápido pode não ser o melhor? O que você deseja não pode ser conquistado de imediato. Permita-me contar-lhe uma história." Lucas, sem saber o que esperar, sentou-se ao lado do velho e ouviu atentamente. "Há muitos anos", começou o sábio, "um homem, assim como você, estava ansioso por grandes resultados. Ele vivia em uma pequena aldeia e seu maior sonho era alimentar toda a sua comunidade. Mas para isso, ele sabia que precisaria plantar árvores frutíferas. Ele podia plantar sementes e colher frutos imediatamente, mas havia um problema. As árvores demorariam anos para dar frutos. Muitos disseram para ele desistir, pois o tempo parecia ser um inimigo, mas o homem persistiu, acreditando que sua paciência, ao contrário da pressa, traria algo grandioso no futuro. Lucas, já curioso, perguntou: "Mas o que aconteceu com ele? Ele teve sucesso?" O velho sábio sorriu e continuou: "Sim, jovem. Ele dedicou anos a cuidar das árvores, regando-as com amor e paciência. Quando finalmente as árvores começaram a dar frutos, o homem já estava envelhecido, mas a aldeia se transformou. Os frutos não eram apenas alimento, mas um símbolo de sua perseverança. Ele sabia que, sem a paciência de esperar pelo tempo certo, nada teria se concretizado." Lucas estava pensativo. Ele sempre acreditou que para ser grande precisava agir rápido, mas as palavras do velho estavam começando a tocar algo mais profundo dentro dele. "O que você quer alcançar não pode ser apressado", o sábio disse com calma. "O tempo é um aliado, não um inimigo. A paciência não é simplesmente esperar, mas aprender a confiar no processo, a trabalhar com o tempo, a crescer enquanto espera." Lucas ficou em silêncio, refletindo. Ele havia procurado o velho sábio em busca de soluções rápidas, mas agora entendia que a verdadeira resposta não era sobre agir freneticamente, mas sobre confiar no processo e permitir que as coisas acontecessem quando fosse o momento certo. Então,
Você quer que eu pare de correr atrás de resultados rápidos? Lucas perguntou, com um toque de dúvida em sua voz. Não exatamente, respondeu o sábio. Você deve agir com determinação e propósito, mas com a sabedoria de que os frutos do que você planta só chegarão quando o tempo estiver certo. A verdadeira força está em cultivar paciência, em confiar que cada passo é importante, mesmo que o resultado ainda não seja visível. Lucas sentiu algo se acender dentro dele, uma sensação nova de que poderia avançar sem estar apressado. Ele olhou para o céu e viu as nuvens movendo-se lentamente, o vento balançando as folhas das árvores, e pela primeira vez sentiu que não precisava correr. Ele agradeceu ao sábio e, ao sair, sabia que sua vida tomaria um novo rumo. Ele começaria a entender o valor de cada momento e como a paciência seria sua maior aliada. Os resultados viriam, mas não com pressa, e sim com confiança, persistência e tempo. Após sua conversa com o velho sábio, Lucas sentiu uma transformação em seu coração. A ideia de confiar no tempo, de não precisar correr atrás dos resultados de imediato, ressoava profundamente com ele. Então, decidido a aplicar o que aprendera, Lucas deixou sua pequena aldeia e partiu para uma cidade maior, cheia de novas oportunidades. Ele acreditava que agora, com a paciência como aliada, poderia conquistar o mundo com calma e confiança. Ao chegar, encontrou um terreno para cultivar suas mudas, acreditando que, como o artesão da história, ele também poderia criar algo grandioso. Com as mãos cheias de sementes e um coração cheio de esperança, ele plantou com dedicação. Regou cada muda com cuidado, confiando que, com o tempo, elas floresceriam como o artesão e suas árvores frutíferas. Os primeiros dias foram tranquilos. Lucas observava as mudas com paciência, sentindo-se seguro de que estava no caminho certo. Mas com o passar das semanas, algo estranho aconteceu. As mudas não cresciam. As folhas pareciam murchar e a terra, em vez de ficar fértil e cheia de vida, parecia se tornar cada vez mais árida. O jovem tentou tudo o que podia. Colocou mais água, se dedicou ainda mais, mas nada parecia funcionar. As mudas permaneciam pequenas e fracas. Desesperado, Lucas foi a um jardineiro local, pedindo conselhos. O jardineiro lhe disse que as condições do solo eram desafiadoras, que o clima da cidade não ajudava e que ele teria que ter mais paciência ainda. Mas as palavras do jardineiro não aliviaram sua angústia. Ele se sentia perdido. A confiança que tivera antes de seguir para a cidade agora começava a desaparecer. A dúvida começou a crescer dentro de Lucas. Ele se perguntava se realmente tinha o que era necessário para enfrentar os desafios da vida, se realmente poderia ser paciente o suficiente para ver seus esforços se materializarem. Talvez ele tivesse se enganado. Talvez o que o sábio lhe dissera não fosse suficiente para as dificuldades do mundo real. Ele se via em uma batalha interna constante. A paciência, que antes parecia ser uma virtude tão grandiosa, agora parecia uma carga pesada que lhe pesava nos ombros. Ele se perguntava se realmente poderia ser tão forte para seguir esperando, sem saber quando ou se o resultado viria. As noites se tornaram longas e solitárias. A cada olhar para as mudas secas, sua esperança ia se esvaindo um pouco mais. Ele tentava manter a calma, mas a frustração o consumia. No silêncio das noites solitárias, Lucas se questionava: será que sou capaz de cultivar a paciência e ver os frutos dessa jornada? Ou será que estou apenas perdendo tempo, como os outros sempre disseram? Ele se via diante de uma encruzilhada. A dúvida tomava conta de sua mente e ele já não tinha a mesma certeza que antes. Sentia-se em um impasse. O que fazer agora? Será que poderia continuar acreditando no que o velho sábio lhe ensinara? Ou seria mais sensato seguir o caminho da pressa e do resultado imediato? As vozes em sua cabeça começavam a se contradizer. Por um lado,
Ele se lembrava das palavras do sábio, que falara sobre a força transformadora da paciência. Por outro, o mundo ao seu redor parecia dizer o oposto. A vida não espera, Lucas. Se você não agir rápido, ficará para trás. Ele olhou para o horizonte da cidade e, pela primeira vez, sentiu o peso de suas escolhas. A cidade pulsava com a energia da pressa e da ação constante, enquanto ele, imerso na calma das suas próprias dúvidas, sentia que não conseguia se encaixar nesse ritmo. A frustração o invadia e ele se sentia cada vez mais perdido. A paciência estava se tornando mais difícil de praticar do que ele jamais imaginara, e cada dia que passava, ele se perguntava se realmente tinha o poder para fazer suas mudas crescerem. O desejo de ver resultados rápidos, o anseio de ver sua dedicação se transformar em algo concreto era imenso. No entanto, a verdade nua e crua era que, por mais que ele tentasse, as respostas pareciam estar além de seu controle. Com um suspiro profundo, ele olhou para as mudas secas, sentindo uma mistura de medo e insegurança. Ele estava ali, sozinho, imerso em uma profunda reflexão sobre suas escolhas. A dúvida o consumia. Será que consigo esperar mais um pouco? Será que a paciência é mesmo o caminho? Ele se viu diante de uma verdade dolorosa. Confiar no processo exigia mais do que simplesmente esperar. Era necessário acreditar no próprio poder de transformação, mesmo quando os resultados não eram visíveis. Mas ele não sabia mais se tinha a força para continuar. E assim, em uma noite silenciosa, Lucas se deitou em sua cama, o olhar perdido na janela, a mente inquieta. Ele não sabia o que fazer. A dúvida o consumia por completo. Será que eu posso fazer isso? E a resposta ainda estava por vir. Depois de dias imersos em dúvidas e frustração, Lucas finalmente chegou a um ponto de esgotamento. Suas mãos estavam ásperas de tanto trabalhar na terra, mas as mudas não se moviam. Seu corpo pedia descanso, mas sua mente estava em guerra. Ele se viu em um momento de desespero tão profundo que tomou uma decisão que até então parecia impossível. Ele iria parar por um dia. Deitou-se sob a árvore que estava próxima ao seu terreno e fechou os olhos, permitindo que o som suave do vento e o canto dos pássaros acalmassem seus pensamentos. Eu preciso de um descanso, apenas por um dia, pensou, sentindo-se quase culpado por não estar trabalhando. Mas ele sabia que sua mente estava tão turvada que, sem esse momento de pausa, nada faria sentido. O sol se pôs e, ao amanhecer, Lucas acordou com uma sensação diferente. A serenidade que ele sentira ao adormecer parecia ter se espalhado por dentro de si. Levantou-se lentamente, alongou os braços e respirou fundo, como se o novo dia tivesse trazido consigo uma nova perspectiva. Ele olhou para as mudas, ainda tão pequenas e frágeis, e algo dentro dele começou a mudar. Eu estava tão focado nos resultados, nas minhas expectativas. Talvez isso tenha me cegado para o que realmente importa. Preciso olhar para isso com calma, entender onde estou errando. Com a mente mais clara, Lucas foi até o jardim e, em silêncio, observou as mudas. As folhas ainda estavam murchas, mas ele viu algo novo. As raízes estavam mais fortes. Ele se agachou, tocando a terra com a ponta dos dedos. Algo ali estava mudando, mas não da forma que ele esperava. Era um processo invisível, que não acontecia aos olhos apressados. Eu estava esperando florescer tudo de uma vez, queria ver os frutos agora, mas o que eu não percebi é que as raízes precisam de tempo para crescer antes de ver as folhas. Eu estava tentando forçar o crescimento. O erro está em querer controlar demais. O que eu preciso fazer é apenas confiar no processo. Ele respirou fundo, compreendendo que a paciência não era apenas esperar, mas também entender o momento certo para cada coisa. Ele levantou-se, decidiu fazer o que o velho sábio lhe ensinara: regar com cuidado, mas não apressar. Ele começou a cuidar das mudas com um olhar diferente, mais atento e com mais amor. Sentiu que o verdadeiro aprendizado estava em aceitar que as coisas não poderiam ser forçadas a acontecer no tempo dele.
Enquanto Lucas estava imerso em seus pensamentos, uma velha mulher passou por ele, caminhando devagar pela estrada poeirenta. Ela parou ao vê-lo com as mãos na terra e a expressão tranquila, e o observou por um momento. Você está perdendo seu tempo, ela disse com voz baixa, mas firme. Essas mudas não vão crescer, não importa o quanto você tente. Não há milagres para quem não sabe esperar. A pressa sempre vence, jovem. Lucas ergueu os olhos para ela, um pouco surpreso pela dureza das palavras. Ele queria refutar, queria defender suas escolhas, mas algo dentro de si o fez apenas ouvir, em vez de reagir. A velha não parecia estar preocupada com o que ele pensava, e seu olhar era profundo, como se ela tivesse visto o sofrimento e as tentativas falhas de muitos antes dele. Eu pensei que a paciência fosse a chave, Lucas respondeu hesitante. O velho sábio disse que seria assim, que com o tempo as coisas aconteceriam. A velha soltou um sorriso cínico, quase triste. Paciência? Às vezes, a paciência é só uma ilusão. Não se engane, meu jovem. O tempo não traz nada para quem não sabe lutar pela verdadeira força. Não importa o quanto você espere, às vezes o destino já está selado. Você vai se cansar, perder suas forças e se arrepender de ter perdido tanto tempo esperando. Lucas sentiu um aperto no peito. As palavras da velha pareciam pesar sobre ele como uma sombra que queria consumir toda a sua confiança. Ele pensou no que o sábio lhe dissera, mas a dúvida voltou a surgir, como um eco distante. E se ela estiver certa? E se eu estiver apenas sonhando? Eu realmente posso confiar nesse processo? Ou estou simplesmente adiando o inevitável? A velha o observou por mais alguns segundos e, sem esperar por uma resposta, seguiu seu caminho, deixando Lucas em silêncio, mais uma vez perdido em seus próprios pensamentos. Ele olhou para as mudas, seus olhos agora cheios de conflito. Será que estou apenas adiando algo que não vai acontecer? A sombra das palavras da velha se instalou em sua mente. O que se eu estiver errado? E se o tempo realmente não for suficiente? Eu deveria continuar acreditando ou será que estou apenas me enganando? Por um momento, ele se questionou se talvez fosse mais fácil seguir o caminho da velha e abandonar tudo, desistir do sonho que tanto acreditava. O medo da falha se fez presente e a dúvida tomou conta de sua alma. Com o coração ainda cheio de dúvidas, mas também com a mente mais clara após o encontro com a velha, Lucas decidiu dar mais um passo ousado. Em sua caminhada até o mercado da cidade, uma ideia surgiu de forma simples, mas poderosa. Se ele não podia forçar as mudas a crescerem rapidamente, talvez fosse o momento de protegê-las, de dar-lhes as condições ideais para que, com o tempo, pudessem se desenvolver com mais segurança e cuidado. E se eu criasse um ambiente onde as mudas pudessem crescer sem as dificuldades externas? Pensou Lucas, um sorriso começando a se formar em seu rosto. Ele decidiu construir uma estufa. Algo simples, mas suficiente para proteger as mudas do clima seco e imprevisível da cidade. Uma estufa onde, como os pintinhos que crescem aquecidos sob a asa de sua mãe, as mudas poderiam florescer em paz. Ele se dedicou à construção da estufa com todo o cuidado e atenção. Durante semanas, Lucas se escondeu do mundo e focou apenas nas mudas. Criou o ambiente perfeito para elas, regando-as com carinho, cuidando de cada detalhe, ajustando a temperatura e a umidade para que as plantas se sentissem seguras e protegidas. Ele entendeu que, às vezes, é necessário cuidar do que amamos de uma maneira mais delicada, dando tempo para que as coisas cresçam ao seu ritmo. Com o passar dos meses, as mudas começaram a se fortalecer. Seus caules ficaram mais robustos, as folhas mais verdes e saudáveis. Era como se o tempo na estufa tivesse permitido que elas florescessem sem pressa. E em pouco tempo, Lucas foi surpreendido. Quando o momento chegou, ele cuidadosamente transportou as plantas para o solo da terra.
A transição foi tranquila, e as mudas, agora já grandes e fortes, começaram a dar frutos de forma abundante, muito mais do que Lucas jamais imaginara. Com o coração cheio de alegria, Lucas começou a vender os frutos em toda a cidade. As pessoas se maravilhavam com a qualidade e quantidade das frutas. Ele se tornou conhecido por sua dedicação e pela maneira como cuidava de suas plantas. A cidade, que antes parecia indiferente, agora o via como um exemplo de perseverança e amor pelo que fazia. Mas havia algo mais que Lucas sentia no fundo do coração. Ele não queria apenas vender os frutos. Havia uma pessoa que ele sentia que precisava fazer parte desse processo. A mulher que, com suas palavras duras, havia lhe dado o impulso para continuar. A velha que, apesar de ter sido cruel em suas palavras, foi também o que ele precisava para se manter firme. Um dia, após a colheita, Lucas decidiu levá-la até a velha. Sem dizer uma palavra, ele colocou uma cesta cheia de frutas frescas nas mãos dela. A velha o olhou com surpresa, sem entender de imediato o gesto, mas Lucas estava determinado. "Essas frutas são para você", disse ele calmamente. "Eu sei que você não espera nada, mas para mim esse gesto é um agradecimento. Por mais que suas palavras tenham sido duras, foi exatamente o que eu precisava ouvir. A dúvida que você me fez enfrentar, a insegurança que plantou em mim, tudo isso me impulsionou a não desistir." A velha olhou para ele, seus olhos estreitos, como se buscasse algo mais por trás de suas palavras. Ela segurou a cesta com um olhar distante e, por um momento, o silêncio entre os dois foi profundo. Ela respirou fundo e, com um leve sorriso no rosto, respondeu: "Eu não esperava que você voltasse aqui, Lucas. Fui dura com você, eu sei. Mas às vezes é necessário apertar o coração dos outros para que eles se tornem mais fortes. Você não desistiu. Isso é o que importa. O mundo não é gentil, meu jovem, e você vai aprender que muitas vezes o que parece ser um peso é, na verdade, o que nos fortalece." Lucas olhou para ela, sentindo uma mistura de gratidão e compreensão. Ele sabia que sem as palavras dela, talvez ele nunca tivesse continuado a caminhada. Ele não precisava mais buscar aprovação, nem se importar com o julgamento de ninguém, porque a verdadeira força estava em seu próprio coração. Ele havia aprendido que os obstáculos eram, na verdade, oportunidades de crescimento. "Eu ainda tenho muito a aprender", disse Lucas, com humildade. "Mas agora sei que a paciência não é só esperar. Ela é saber quando agir, quando fazer acontecer, e quando é o momento de confiar no processo. O tempo, a luta e a perseverança me ensinaram isso." A velha, com uma expressão mais suave agora, balançou a cabeça como se aprovasse suas palavras. "Você fez bem, Lucas. Às vezes, a sabedoria não vem da suavidade, mas da dureza da vida. Não se esqueça disso." "Não vou esquecer", respondeu Lucas com um sorriso sincero. "E você nunca mais terá que me dizer que eu não consigo, porque agora eu sei que consigo. Eu não sou mais aquele garoto inseguro. Agora tenho a certeza de que, com paciência e fé, tudo tem seu tempo." Com isso, Lucas virou-se e começou a caminhar de volta para a sua pequena estufa, agora cheia de árvores frutíferas e promessas. Ele sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas agora ele os encarava com um novo entendimento. A verdadeira magia da vida não estava no destino final, mas em cada passo dado, em cada lição aprendida ao longo do caminho. O que começou com uma dúvida, uma luta interna, se transformou em uma jornada de autodescoberta. Lucas aprendeu que a paciência não é apenas sobre esperar, mas sobre confiar, agir no momento certo e entender que o tempo é um grande mestre. E assim, ele seguiu seu caminho com um coração tranquilo e as mãos firmes na terra, sabendo que agora ele estava pronto para enfrentar o que quer que a vida lhe trouxesse. Às vezes, a vida nos apresenta momentos de desafio que parecem impossíveis de superar. As sementes que plantamos, sejam de sonhos, de projetos ou de mudanças, demoram a brotar.
O que o mundo vê são apenas as dificuldades, os erros e o tempo que parece não passar. Mas o que ninguém vê é o invisível trabalho acontecendo nas profundezas, onde as raízes estão se fortalecendo, onde a paciência está moldando algo muito maior do que podemos imaginar. Quantas vezes você já se sentiu cansado, achando que todo o esforço não vale a pena, que as frustrações são sinais de que você está no caminho errado? Quantas vezes você se questionou se o tempo não estava contra você, se as promessas de sucesso eram apenas ilusões? É difícil aceitar que para colher o que você sonha, precisa dar tempo ao tempo. Mas veja, é quando nos desesperamos, querendo resultados rápidos, que a paciência se torna a chave para a verdadeira transformação. Muitas vezes, a mente de quem tem pressa nos faz acreditar que não estamos indo para lugar nenhum. Porque nada acontece. Estou fazendo tudo certo e ainda assim parece que não estou progredindo. Quem nunca teve esse pensamento? É comum querer ver os frutos de nossos esforços logo, sentir que cada ação precisa ser recompensada imediatamente. Mas o que muitos não percebem é que a verdadeira magia da vida não reside no destino final. Ela está na jornada, nos pequenos passos dados, na persistência quando tudo parece perdido, na fé renovada quando a dúvida tenta tomar conta. Às vezes, precisamos ser como as árvores, silenciosas, pacientes, e mesmo quando o vento sopra forte, permanecemos firmes, sabendo que tudo tem seu momento de florescer. O que nos falta, muitas vezes, é acreditar que estamos no caminho certo, mesmo quando os resultados não são visíveis. Quando tudo parece um emaranhado de frustração, a impaciência grita dentro de nós dizendo: eu não sou bom o suficiente, o que estou fazendo de errado? Eu tentei de tudo e não consigo alcançar aquilo que quero. A verdade é que a paciência não é uma qualidade que possuímos naturalmente. Ela precisa ser cultivada, e é isso que nos torna mais fortes. Não é a pressa que traz a realização, mas a confiança de que cada esforço é uma semente plantada para o futuro. É difícil aceitar que a paciência é uma força, que o tempo, mesmo quando parece nos desafiar, é o nosso maior aliado. Mas é somente ao abraçar esse processo que realmente conseguimos crescer. Lembre-se, os melhores frutos não vêm da pressa, mas da confiança no processo. Se você parar para observar, o que demora a nascer é o que mais impacta. O que é cultivado com paciência, cuidado e dedicação é o que cresce forte, é o que resiste ao tempo e aos desafios. Por mais que o mundo grite para agirmos agora, para correr atrás de tudo o que queremos, a verdadeira força vem quando conseguimos resistir ao impulso da impaciência. Quantas vezes você já pensou em desistir quando as coisas não saíram como esperado? Não vou conseguir. Isso não é para mim. Talvez eu devesse tentar outra coisa. É assim que a mente impaciente age, sempre procurando um caminho mais rápido, uma solução fácil. Mas como Lucas, que acreditou na jornada, que confiou no processo, você precisa entender que o segredo está na persistência. O sucesso não é algo que você alcança de um dia para o outro. Ele é um reflexo do trabalho árduo, da paciência e da confiança. Portanto, quando as dificuldades baterem à sua porta, quando o peso do mundo parecer cair sobre seus ombros, lembre-se de que tudo o que você precisa é confiar. O sucesso, a paz e a felicidade não estão na busca desesperada por resultados rápidos, mas sim na aceitação do caminho, na sabedoria de saber que, enquanto você persevera, algo grandioso está sendo cultivado. E quando finalmente colher os frutos, você perceberá que a verdadeira recompensa não está no que você conquistou, mas na pessoa que você se tornou ao longo dessa jornada. Acredite no processo, não desista, porque a paciência, como a raiz de uma árvore, é o que te sustentará, o que te dará força para continuar quando tudo ao seu redor parecer desmoronar. E assim, ao fim de sua jornada,
você verá que o que parecia impossível no começo foi, na verdade, a sua maior vitória. Paciência, perseverança e fé. 3 poderosas sementes que, quando bem cuidadas, florescem em algo extraordinário. Não se deixe levar pela pressão do agora, porque, no fundo, a verdadeira paz vem de entender que a jornada é mais importante do que o destino final. É saber que, no tempo certo, tudo o que você plantou florescerá e será mais belo do que você jamais imaginou. Se essa reflexão tocou seu coração e você sente que aprendeu algo importante hoje, não deixe de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. E compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Comente abaixo o que você achou e como a paciência tem feito diferença na sua vida. Vamos juntos espalhar essa mensagem de perseverança e confiança no processo. Se você gostou, deixe seu like e, mais uma vez, compartilhe com quem precisa dessa dose de inspiração.